bruxos e minhas bruxas! Estamos de volta, continuando a série dos deuses irlandeses, no terceiro vídeo, com a presença ilustre de João Huberti. Olá, João, novamente, tudo bem? Oi, Stephanie, tudo bem? Oi, galera que está assistindo a gente. Então, terceiro vídeo, porque 3 é celta, né? Como a gente costuma brincar. Então, a gente já falou de vários dos Sturla de Danann, né? Agora vamos falar de Lugh, que a gente falou muita coisa ao redor dele, né? Mas a história de Lugh mesmo, né? O que acontece? Ele é filho, por um lado, ele é neto, né? Neto ou filho, por um lado, dos Sturla de Danann, por outro, dos Fomores. Então, a gente tem um importante líder dos Fomores, dos Fomorianos, chamado Balor ou Balor, né? Apelidado de Balor do Olho Maligno. Porque tudo que o olho dele via morria. E essa mesma pessoa agradável, né, recebeu uma profecia de que ele seria morto pelo neto. Ele agiu como qualquer troll de contos de fadas age, trancou a filha numa torre, onde ela era cuidada só por mulheres. Né? Bonito, muito bonito. Básico. Um dos filhos de Dinkert, o deus médico que a gente já falou, o Cian, que era um dos filhos dele, ficou sabendo da existência dessa filha do Balor, chamada Etlin, que era muito bonita, né? E resolveu ir conhecer a moça, vamos dizer assim. Então ele foi até a torre, tem versões longas desse relato, né? Falando que ele teve que convencer cada uma das mulheres, e daí como ele convenceu cada uma delas, né, já dá outro tom para a história, sabe? Porque teoricamente é uma história de amor dele pela mãe do Lugh, mas aí você coloca ele como seduzindo cada uma das ajudantes dele até conseguir chegar, cada uma das ajudantes dela até conseguir chegar nela, já muda completamente o tom da história nessas versões. Mas ele precisou também usar de muita magia, muita ilusão para conseguir entrar à torre, né? Ele entra inclusive disfarçado de mulher, porque ela era atendida só por mulheres. O fato é que em determinado momento a Etlin ou Eithne ficou grávida, o Balor descobriu e planejou matar o futuro neto. Dependendo da versão, ele caiu da trouxa onde estava sendo transportado e foi assim que ele escapou, né? Outras versões dão irmãos para ele, que ele teriam nascido 3. Um realmente morreu afogado e outra deu origem às Selkie, que é o povo foca da Irlanda. As Selkie são me fugiu a palavra. Eles são eles são metamorfos, né? Que nem lobisomem. É que eu estava procurando uma palavra genérica. Mas então você tem na Irlanda essa história de focas que tiram a pele de foca e assumem a forma de mulheres belíssimas, né? E isso faz com que os caras que se apaixonam por elas tomem e escondam a pele de foca, e daí obriga ela a ficar vivendo com ele em terra, até o dia que ela encontra muitos anos depois e foge de novo para o mar, se transforma em foca novamente e foge para o mar. Então esse povo Selkie, que é muito presente no folclore da Irlanda, tem gente que gosta de brincar, associar com o boto brasileiro, né? O boto normalmente um homem, a Selkie normalmente uma mulher. Só que nas lendas, normalmente a Selkie fica em uma situação mais desfavorável.
Então, dependendo da versão, uma irmã de Lug deu origem a esse povo foca, né? O fato é que ele sobreviveu também, tá? Sobreviveu, e aí são mencionadas duas criações adotivas para ele. Uma é falado que a mãe adotiva dele é Toitja, que é a rainha dos Firbolg, a rainha daquele primeiro povo que tinha sido derrotado pelos Turra-de-Danann. É em homenagem a ela, depois, que ele vai instituir o festival de Lughnasadh, que é o que no druidismo é celebrado como um festival, na Wicca é celebrado como um sabá, né? Mas Lughnasadh seria uma festa que Lugh instituiu em homenagem à mãe adotiva dele, que deu a vida para os campos da Irlanda se tornarem aráveis, se tornarem cultiváveis, na verdade. Ela teria limpado uma área de floresta, transformando em campos de plantio e morrido com esforço. Isso coloca ela, de alguma forma, em uma interpretação mitológica, como uma deusa da terra, uma deusa da agricultura. Mas é mencionado que ele teve Toitja como mãe adotiva, e também é mencionado que ele foi criado por Manannán, de quem ele recebeu inúmeros presentes e tesouros. Um deles pode ter sido a bolsa de garça, que continha os tesouros de Manannán, inclusive o barco de Manannán ficava guardado na bolsa, também dependendo da versão da lenda. E a Gaebolga, que é uma lança terrível, né? Gaebolga, na verdade, é o nome da lança do Cuchulainn, mas o Lugh também vai usar uma lança terrível. Quando a gente falou dos 4 tesouros dos Turra-de-Danann, falaram que era a espada de Nuda, o caldeirão do Dagda, a lança do Lugh. Por quê? O exército que use essa lança ou o campeão que use essa lança não pode ser derrotado. Novamente, em algumas fontes, não em todas, essa lança ela tinha que ficar descansando num caldeirão, num balde, num tacho, numa mistura de sangue com papoula para saciar a sede dela, de tão terrível que ela era em combate. Então você precisava ao mesmo tempo alimentar com sangue e dar papoula para opiáceo para adormecer a lança. Realmente então, não são os elfos fofinhos de Tolkien que nem o Carta falou. Ela era imparável, né? Era impossível deter a lança uma vez arremessada e ela nunca errava o alvo. Cuchulainn vai ter uma lança poderosíssima, que é a Gaebolga, que é dito que faz um ferimento ao entrar e 7 ou 9 ao sair. Na verdade, isso remete para lanças de ponta serrilhada, né, que fazem um estrago muito maior. Flecha de ponta serrilhada é uma coisa muito fácil da gente ver, né? Olhando pontas de flecha históricas. Então ela faz um ferimento mais terrível ao ser tirada, um ferimento pior ainda do que fez quando entrou. A lança do Cuchulainn pode ou não ter sido a mesma do Lugh, mas os dois receberam uma lança de Manannán. Dependendo da versão também, a do Cuchulainn não foi de Manannán que veio, mas Cuchulainn também era descendente de Lugh, então tudo se junta para que seja uma continuidade, né? Tudo favorece que seja uma continuidade. Bom, o fato é, Lugh recebeu essas outras ajudas, essas outras criações, e quando ele chegou à idade adulta, ele seguiu para Tara, para a capital da Irlanda, onde Nuda tinha recuperado o trono, né? Depois dele voltar a ter uma mão, né? Voltar a ter a mão que ele tinha perdido, e depois da deposição de Bres. É interessante dizer que a deposição de Bres não foi só por ele ser um rei injusto, mas, em sendo um rei injusto, ele se tornou o alvo das sátiras dos bardos.
E um bardo fez um poema de sátira tão terrível, né, falando que não importava quantas vezes as pessoas visitassem Brest, elas nunca saíam com o estômago saciado ou com o hálito de cerveja, né? Nunca saíam com a faca suja de gordura da carne. Quer dizer, a visão que você tem do rei celta nos mitos é a de um rei que é generoso, que recebe as pessoas e que festeja elas, que dá carne e cerveja para elas. E o poeta fez essa sátira falando isso e falando que então a face de Brés o Belo, mostre o seu interior. E ele ficou coberto de pústulas. E aí ele não era mais perfeito e não podia ser rei, né? A primeira vez que a gente mencionou essa coisa da perfeição física, mental e espiritual para ser rei, para ser líder, eu ia fazer um apartezinho, acabei esquecendo lá no primeiro vídeo. Então deixa eu falar isso agora. Gente, nos celtas, nos mitos celtas, tinham essa visão do rei. O druidismo e as outras religiões celtas modernas, de forma nenhuma, vão discriminar uma pessoa, gente, pelo amor dos deuses, tá? Isso era uma visão mitológica, fazia sentido para um povo guerreiro da Idade do Ferro. Discriminação por deficiência física, por questões de saúde mental, pelo que for, jamais. Tá? Então a gente tem que entender os mitos, são os nossos deuses, a gente se baseia nesses mitos, mas, por favor, ninguém quer recriar uma sociedade daquela época, tá? Mesmo a religião chamada de reconstrucionismo celta não quer recriar não é RPG, não é live action, ninguém quer fazer cosplay de celta, não é recriar uma sociedade daquela época. É a gente entender como, no caso do reconstrucionismo celta, é entender como seria a religião hoje se ela não tivesse sido extinta, se ela não tivesse tido a linhagem interrompida e depois retomada, tá? Então, enquanto o druidismo nem sempre tem essa preocupação, ele aceita sim, alguns graus de junção de elementos de diferentes faces de um deus celta, né? Que nem a gente falou. Esses deuses da Irlanda, da Bretanha, da Gália e da Península Ibérica são o mesmo? O druidismo pode aceitar como sendo, o reconstrucionismo celta não necessariamente, tá? Porque ele vai normalmente analisar foco em uma cultura mais específica, um povo celta mais específico, né? Mas voltando, então, quando ele chegou em Tara, ele se apresentou para o porteiro, e o porteiro pedindo para entrar na cidade, né, na fortaleza, e o porteiro disse que só poderia entrar quem tivesse uma arte. E perguntou para Lug em que ele era habilidoso. Aí ele falou que era um carpinteiro. O porteiro falou, nós já temos um carpinteiro, é o Lukta. Aí, eu sou um ferreiro, nós já temos um ferreiro, é o Govínio. Eu sou construtor, eu sou um campeão, eu sou um arpista, um poeta, um mágico, um médico, um copeiro, né? E a cada vez, a cada ofício que ele apresentava, o porteiro falava, nós já temos um. Até a hora que Lug virou e falou, então vai até o seu rei e pergunta se ele tem uma única pessoa que domine todas essas artes e domine bem elas. E aí Lug entrou, né? Passou por uma série de testes e daí ele foi chamado Samildanak, que é o de 1000 habilidades.
porque ele realmente era bom em todas essas artes. Então, a gente associa muito Lug com os ofícios, né? A gente associa muito ele com cada habilidade, cada arte que a gente precisa exercer. Então, as provas, quando a gente falou de Ogma, a gente falou, uma prova foi de força, competindo com Ogma. Outra prova, para ele mostrar que ele era nobre, existia um jogo de tabuleiro chamado Fickle, pronúncia mais ou menos Fickle, mas a escrita é Fidshell, né? Se perdeu esse jogo, a gente não sabe como é, mas ele é mencionado em vários textos irlandeses. A gente sabe que é um jogo de estratégia, de tabuleiro, semelhante ao xadrez. Você tem peças representando dois exércitos em igual quantidade, em equilíbrio de forças. Dependendo da tradução que vocês pegarem do mito, vai tacar um xadrez lá, falar que o rei Nuda desafiou ele para o xadrez para provar quem ele era. Ele derrotou o Nuda e isso provou que ele era de origem nobre e que ele era um grande estrategista. Mas é um jogo específico que se perdeu. Um dos problemas que a gente tem de lidar com a antiguidade, né? Muita coisa se perde. Muita coisa se perde. Bom, ao ver quem era Lug, ao ver a extensão das habilidades dele, Nuda abdicou em favor dele. Lug reuniu um conselho de guerra, que eles já sabiam, já estavam se preparando para o combate contra os Fomor. E daí ele fez um primeiro conselho de guerra de 1 ano e 1 dia, né, nas batalhas. Teoricamente, durante esse período que acontecem 2 episódios importantes da história do Lug. A morte da Toitcha, né, a morte da mãe adotiva dele, e a realização do primeiro Lunasa. E o segundo é a morte do pai dele. O Cian é assassinado pelos filhos de Turin, ou Turin, né? 3 filhos desse outro Turhadedanan. Quando o Lug descobre que o pai foi morto, porque a terra onde o Cian foi enterrado conta para o Lug, seu pai foi morto e jaz aqui. Ele fica com desejo de vingança, leva o pedido para a Assembleia de Tara, só que primeiro ele faz todos os presentes na Assembleia se chocarem com o crime e execrarem quem fez isso realmente merece uma punição fenomenal, né? Uma punição para servir de exemplo. E aí ele anuncia que ele sabe quem foi e que foram os filhos de Turin. Aí eles estão lá também, eles já não têm como fugir da punição. Qual é a punição? Ele fala, eu quero coisa simples. Eu quero uma pele de porco. Eu quero que vocês deem um grito numa colina. Né? Coisas parecem simples. Eu quero algumas maçãs. E daí eles se comprometem a trazer esses itens. Daí ele esclarece os detalhes disso. Por quê? As maçãs eram de um jardim no leste do mundo e curavam ferimentos e doenças e nunca diminuíam depois de serem provadas. A pele de porco era uma pele de porco mágica do rei da Grécia que curava qualquer doença ou ferida. A lança era a lança do rei da Pérsia. É interessante aí que fala que a lança do rei da Pérsia tinha que ser mantida dentro da água para não queimar o palácio. Então dá para... por um lado já fala no começo da história que os Turhadedanan trouxeram a lança de Lug das cidades deles. Mas aqui a gente tem uma outra lança com atributo parecido. Né? Cavalos e a biga que ele queria, não é uma biga no sentido romano, mas os celtas usavam carros de guerra. Tá?
Na história do Cuchulainn isso se destaca muito, que o principal parceiro dele, né, o Sancho Panza ou o Samwise Gamgee dele, é o cocheiro dele, que é o piloto do carro de guerra, porque era muito comum você ter um dirigindo o carro, esse carro de guerra puxado por cavalos, e o guerreiro armado com escudo e lanças que ele arremessava no inimigo. Então eles passavam, eles não tinham uma cavalaria diretamente montada no cavalo, ou não favoreciam isso, pelo menos na antiguidade. A gente tem que lembrar que a antiguidade não se usava estribo na Europa, né? Estribo vai chegar, tipo, lá na frente, na Europa. Mas eles usavam esse carro de guerra extremamente veloz, com o guerreiro arremessando lanças. Eles também não tinham um uso muito grande do arco em guerra, principalmente na Irlanda, você não tem isso. Você vai ter a lança e a funda, né? A funda, que, remetendo à Bíblia, é a arma que Davi usou para matar Golias. Você tem aquele pedacinho de couro ou de pano que você coloca a pedra, gira, e quando você solta uma das pontas, aquilo sai voando, né? Aquela pedra atinge o seu alvo. Bom, então os trabalhos que ele passou eram como se fossem tipo os 12 trabalhos de Hércules. E, fatalmente, os filhos de Túrin, eles conseguiram parte dos itens, mas eles morreram na busca. Tipo, por quê? Eles conseguiram parte dos itens, Lug lançou um feitiço neles, fez um encantamento para eles esquecerem dos outros itens que tinham que buscar. Então eles voltaram para Tara, entregavam o que eles tinham e daí faltava o final. Por exemplo, dar o grito numa colina, que era uma colina que tinha um pai e os filhos dele, que eram guerreiros também formidáveis, que tinham prometido proteger aquela colina para ninguém gritar nela. Então eles acabam morrendo nisso. Tá? É um episódio importante da história do Lug, mas que tipo, para muitos entra como no meio dessa história, né, da Segunda Batalha. Mas para não alongar muito, então essa versão resumida. Tá? O que acontece? Depois desses eventos, ele faz um segundo conselho de guerra, que é o que eu mencionei algumas vezes, onde ele pergunta para cada um o que a pessoa vai fazer na batalha. Tá? Cada um diz o que vai fazer, alguns vão usar magia, outros vão combater, né, com armas, alguns vão colocar os seus ofícios à disposição, como o Jim Kert e os filhos, né, colocam a medicina deles à disposição. Mas o Lug é proibido de lutar e colocam 9 guardas ao redor dele, porque ele era muito importante para poder morrer na batalha, na visão deles. Ele era muito precioso pelo tanto de habilidades dele, né? Só que ele escapa no meio da batalha, vai bater de frente com o avô, o Balor, né? Balor, nessa hora, quando eles dois se encontram, vira para os seus homens e fala: levantem minha pálpebra para que eu possa ver essa pessoa que está aqui perto. Dependendo da fonte, precisava roldanas e coisa do tipo, cordas e roldanas para levantar a pálpebra do Balor, porque ele era um gigante também, né? Ele não era uma pessoa de estatura normal. Na hora que levanta essa pálpebra, Lug arremessa a lança dele e trespassa o olho de Balor. Mas trespassa de um jeito tão bonito que o olho sai pela nuca e mata os exércitos de Balor. Dependendo do... Coisa bonita. Então, 3 vezes 9 Fomori morreram com o olho de Balor naquela hora, né? Às vezes, ao invés da lança, é a funda que ele usa para acertar o olho de Balor, ok? E, em ambos os casos, isso vai dar para ele um outro título que é Lanfada, não sei a pronúncia exata,
mas que é o de braço longo, né? Que é uma coisa que vai estabelecer um paralelo dele com o personagem do Mabinogion, Mabinogion, que provavelmente com quem você vai falar sobre o país de Gales? É com a Má? A Má vai te falar dessa história porque é o filho de Arianrhod, tá? Que também tem uma questão dele arremessar com precisão as coisas. Tem um momento na história dele ter um arremesso certeiro. Bom, após a morte do Balor, os Fomori batem em retirada. Lug captura o Brass, que vai implorar pela vida dele. E daí ele fala, olha, eu posso te poupar dependendo do que você possa oferecer para os Torra de Dana. Então, em primeiro lugar, ele oferece um jeito de fazer com que as vacas da Irlanda dessem leite o ano inteiro. E o Lug fala, não, isso não é natural, isso não tem utilidade para a gente. Em segundo lugar, oferecer 4 colheitas por ano. Vou ensinar vocês a ter 4 colheitas ao longo do ano. Lug novamente fala, isso não é natural. Você tem a primavera para semear, o verão para maturar o grão, o outono para colher e o inverno para consumir o grão. Colher 4 vezes no ano não é natural. Daí ele fala, tá, mas eu posso ensinar a agricultura, eu posso ensinar o que plantar, como plantar, ou etc. A melhor forma de trabalhar a terra. Daí Lug poupa ele. Eu acho que é uma coisa que faz um paralelo muito interessante para a gente, quando a gente comentou de o que dá para trazer da religião antiga para hoje, você tendo um mito de mais de 1000 anos atrás, essa questão de que não é natural leite o ano inteiro, não é natural colheita o ano inteiro, né? Que você tem que dar os ritmos da terra. Então, o D'Artagnan falou, nós não somos ecochatos, mas o druidismo é uma religião ambientalista. Como toda religião pagã, na minha opinião, deveria ser. Uma religião pagã, uma religião que trata da sacralidade da terra, todas elas deveriam estar acompanhando a agenda ambiental, né? Sim, concordo. Bom, então, a princípio, essa vai ser a história do Lug. Ele vai reinar por muitos anos, depois ele vai, eventualmente, claro que ele falece também, mas na história dos Fianna, ele seria tio do Finn McCool, que é o principal Fianna, que é o líder dos Fianna nos contos centrais do ciclo feniano, né? Porque a irmã dele seria a meio-irmã, né? Ele dá a mãe dele a mãe biológica em casamento para uma outra pessoa, né? Para um padrasto, que daí vai nascer essa irmã dele, que vai ser a mãe do Finn McCool. E ele é pai do Cuchulainn. Pai biológico, literalmente, ou pai no sentido do Cuchulainn ser uma continuação dele. É complicado porque não é um mito que nem o grego, tá? De dizer que ele é pai do Cuchulainn igual Zeus era o pai de vários heróis. Mas é que o Cuchulainn tem o pai biológico e o Lug como pai ao mesmo tempo. Eu falei dos que eu, né? Faz algum sentido isso? Dá para entender? Vai. Ok. Dá. Então, eu falei dos que oferecem as artes para a batalha. Mencionei do ferreiro dos Torre de Dana. Então, vou falar rapidinho. A gente tem o Govínio, o Lukta, o Lukni e o Credni, que são 3 deuses, talvez 3 irmãos, talvez 3 amigos,
ligados às artes materiais. Govínio é o ferreiro. Ele é citado um pouco mais de vezes que os outros. Lukta é um carpinteiro, é alguém que trabalha com madeira, e Credne é um artesão de metais. A palavra que é usada nas traduções em inglês para se referir ao Credne é um brassier, que é um artesão de latão. Tá? Então ele seria um artesão de latão. Mas o ponto é assim, o Govínio é ferreiro, mexe com ferro. O Credne mexe com outros metais que não o ferro. Tá? Entendi. Só que ele não é citado como ourives. Nenhum texto que eu vi, a tradução para o inglês está como o equivalente a ourives. Bom, na segunda batalha, eles vão atuar juntos. Então, na hora que fala de o que cada um vai fazer na batalha, então o Govínio fala, se os homens da Irlanda estiverem em batalha por 7 anos, para cada espada que for quebrada e para cada lança que for perdida, eu colocarei uma nova em seu lugar. E nenhuma cabeça de lança que for feita por minha mão errará seu alvo, e nenhum homem que ela tocar provará vida novamente. E isso é muito mais do que o ferreiro dos Fomor pode fazer. O Credne fala, o que você vai fazer? Não é difícil dizer. Rebites para as lanças, punhos para as espadas, e umbos e bordas para os escudos. O umbo ou bossa é aquela parte central, aquele disco central do escudo, né? Se a gente pensar no escudo celta, ele é compridão, né? Mas é uma forma... Me fugiu o nome da figura geométrica, mas tudo bem. Ele não chega a ser oval totalmente, mas ok. É com a parte que seria a parte onde fica a mão, ela é vazada na prancha do escudo e você tem uma proteção de metal que se destaca do resto. Da mesma forma que o escudo viking. O escudo viking é mais comum a gente ver na mídia, é mais fácil vocês visualizarem. Então, aquele metal central é chamado de umbo ou bossa. Né? O escudo celta, então, ele está dizendo nessa história que ele tinha tanto essa parte central quanto a borda reforçada com metal. Tá? O que corresponde mais ou menos ao que a gente conhece, os escudos que a gente conhece, normalmente a madeira se perdeu e sobraram as partes metálicas, muitas vezes de bronze, mas muitas vezes eram escudos decorativos, feitos para fins ritualísticos. Bom, e o Lukta, de forma mais simples, eu lhes darei tudo o que eles quiserem de escudos e hastes de lanças. Né? Nesse mesmo texto, descreve depois como eles trabalham. Então, o Govínio, com 3 golpes, ele apronta uma cabeça de lança, uma ponta de lança. O Lukta, com 3 cortes, faz a haste. E o Credne, com 3 golpes, também faz o acabamento, encaixa os rebites da lança na haste. Sempre 3. Sempre 3. Né? É quando os Fomor percebem que os Torradedanan conseguem repor as armas muito facilmente, eles mandam espionar o Ruadan, o filho do Brescon Bridge, espionar o que está acontecendo. Ele tenta matar o Govínio, mas é morto, né? Morto pelo Govínio, que continua fornecendo as armas. Outra citação que a gente vai ter sobre o Govínio é que depois que os Torradedanan perdem a Irlanda para os homens mortais, Govínio vai fabricar os caldeirões onde se prepara a cerveja de um banquete não é vida eterna o termo, né? Mas é um banquete, o festim das eras, que é um banquete que dura eternamente, ou numa situação parecida com a do Valhalla, né? Mas o que se destaca nesse banquete são os porcos que Manannan dá de presente para os outros Turradedanan, que podiam ser comidos num dia e estavam inteiros no outro, e essa cerveja que concedia essa vida
prolongada, essa vida sem envelhecimento, doença ou morte. Sim, entendi. Né? A gente pode também, sabe, como são todos povos indo-europeus, dá para estabelecer paralelos, dá para tentar estabelecer paralelos, até como didaticamente, da mesma forma que a gente vai ter para os gregos, a gente tem os olimpianos e os titãs, e tem o confronto entre eles, da mesma forma que para os nórdicos a gente vai ter os Aesíris e Vanires e os Iotuns. Então dá para entender a relação Turhadedanan com os Firbolg e os Fomor mais ou menos nessa mesma linha. Então, eles são inimigos? São. E estão o tempo inteiro casando entre eles. Tipo, é uma relação de amor e ódio, entre tapas e beijos. Porque, por exemplo, o pai do Dagda também é citado como sendo Fomor em algumas fontes. Né? Entendi. Tipo, alguns outros também são citados como sendo mestiços, como tendo origem nas duas famílias. Lug é quem mais pega nisso, porque ele tem o sangue dos Turhadedanan e dos Fomor, teve como mãe adotiva uma rainha Firbolg, então ele tem o sangue dos três, e o Mannanan, que é um ponto fora da curva, porque sempre se dá a entender que Mannanan é anterior aos Turhadedanan, só que ele não é citado como sendo de nenhum povo específico. Então, Lug tem todas as ancestralidades possíveis. Entendi. Com Pode falar. Não, com essas associações de Lug ter parentesco com o mundo inteiro, com ele ter trocentos ofícios, né, trocentas profissões, a associação dele como Deus dos viajantes, protetor dos viajantes, aí puxando de Lugos, o gaulês Lugos, que é o que a gente considera que os romanos equipararam com Mercúrio. E se fala que era o protetor dos viajantes, esse Deus que os romanos equipararam com Mercúrio. Então, puxando esses atributos, né, de muitos parentescos, muitas artes, ligação com viagem, também ele tem a ligação direta com comércio, porque ele instituiu Lunasa, e Lunasa é uma celebração de festas, de torneios, de competições, mas de comércio também. Eu adoro puxar sardinha para o nosso lado, e a gente considera no meu grupo Lug como patrono de São Paulo. Como a gente, não é uma coisa que a maioria dos grupos, não é uma coisa que a maioria dos grupos druídicos trabalha, essa questão do patrono ou a matrona de uma determinada localidade, né, fora dos locais originais, mas era uma associação que existia para os povos celtas, porque a maioria dos deuses era ligado a um lugar específico, né? Que nem do Danu, né, que Danu realmente é o nome que aparece, ligado ao rio Danúbio, né? Ou Sequana ao rio Sena, ou aí eu estou viajando. Acho que é Sequana ligada ao rio Sena, Boan ligada ao rio Boyne, e você tem uma ligação muito forte de deusas com os rios, né? Deusas como espírito dos rios, o que levanta outras questões para a gente, tipo, da importância dos rios, da importância da hidrografia de uma região, e, tipo, a deusa do rio Tietê como a mãe do estado de São Paulo, né? O rio Tietê aqui no estado de São Paulo, que é um rio que corre para o interior do país e não para o litoral, e o estado só cresceu, só se desenvolveu ao redor dela. Sim, entendi. Bom, continuando falando de Mannanan, então,
como eu disse, ele não parece ser um Tuatha Dé Danann. Ele é de algum povo mais antigo, não citado, né? É mais sábio que os Tuatha Dé Danann em geral e possui vários segredos e vários tesouros que eles não conhecem. Muitas vezes ele vai aparecer como conselheiro dos outros deuses, ou principalmente conselheiro dos heróis, ou criando os heróis e presenteando eles com itens extraordinários. Então, para Lugh, ele teria emprestado um cavalo que é capaz de andar sobre o mar, e teria emprestado uma armadura, um elmo, o barco e a espada, né? Sim. A espada dele também se fala que quem fosse ferido por ela jamais sobreviveria. Quando os Tuatha Dé Danann cedem a Irlanda, perdem a Irlanda para os mortais, eles pedem para Manannán, que entendia todos os encantamentos, encontrar um novo lugar no qual eles pudessem ficar salvo. Então ele vai colocá-los nas colinas e nos vales ao redor da Irlanda, nos vales mais belos, mas as colinas ocas. São esses montes ou colinas ocas que são chamados de Shi. Eu acho que a Juliana comentou isso. É desses montes, dessas colinas ocas, onde os deuses vão morar, que depois vem a associação de Shi como povo das fadas, como povo férico. Os Tuatha Dé Danann, esses deuses guerreiros e das artes, vão depois se mudando no folclore da Irlanda, né, até assumir o que a gente conhece como os Shi irlandeses, e depois isso vai entrar em contato com outras formas folclóricas e se deteriorar ainda mais, tá? Mas quando fala, por exemplo, que Aine é a rainha dos Shi, ela é a rainha de um monte. Isso tanto Dartha quanto a Ju falaram, né? Vários Tuatha Dé Danann são associados a um Shi específico, porque alguns desses montes existem até hoje na Irlanda. Então, o Daida, a casa dele era Brunaboyne. O que é Brunaboyne? Newgrange, que é um dos monumentos funerários mais antigos do mundo. É uma colina artificial construída lá na Irlanda, né? Uma câmara funerária na qual, no solstício de inverno, o nascer do sol atinge o interior da câmara. No resto do ano, não. No solstício de inverno, ele está alinhado de modo ao nascer do sol atingir o interior daquela câmara funerária. Só que, assim, várias dessas colinas, desses montes, são muito anteriores aos povos celtas, tá? O Brunaboyne é mais velho que a maioria das pirâmides do Egito. Agora eu não me lembro se é mais velho que todas, acho que sim. Então, assim, quando os povos que a gente tem de como celtas chegaram na Irlanda, Brunaboyne já estava lá. Faz sentido eles associarem como a morada dos deuses antigos, né? Entendi. Então, essas colinas vão virar a nova morada deles, mas não só as colinas, vales, planícies. De que forma? Nossa, aquele descampado lá, aquele gramado, aquela campina no interiorzão da Irlanda, que tem uma única árvore crescendo sozinha ali no meio. Ou aquele descampado que tem vários círculozinhos de pedras e tem um monte de cogumelos e círculos de cogumelos crescendo. Esse tipo de lugar, até hoje, é associado com as fadas na Irlanda. Tipo, um círculo desses de pedras ou de cogumelos é um círculo das fadas até hoje. Sim, é muito legal saber disso. O folclore irlandês está cheio de casos
da mesma forma que no interior de São Paulo tem as histórias de Saci, na Amazônia tem, dependendo da região do norte, tem histórias de Boto ou de Iara, de gente que foi mexer com o que não devia e se deu mal. Na Irlanda tá cheio de história, tipo, derrubou aquela árvore que não deveria, construiu em cima daquele círculo de cogumelos e morreu de doença súbita, ou o filho morreu e a pessoa ficou cega. Tem umas histórias fantásticas que a mãe do tio Oscar nos conta. Sabe o tio Oscar? Oscar Wilde? Sim. Então, sim. a mãe dele, a Lady Esperanza Wilde, compilou esse livro aqui. Lendas, Encantos e Superstições da Irlanda. Infelizmente não existe traduzido no português, mas é maravilhoso. É delicioso. Essas moradas dos Tuatha Dé Danann protegidas por quê? Por névoa, por uma névoa que nenhum mortal, por paredes invisíveis, através das quais nenhum mortal pode enxergar. E que os Tuatha Dé Danann usam essa névoa para se esconder dos mortais, né? Que é chamada de Fetfiada. É uma magia de névoa ou de invisibilidade. Com o auge da cristianização, depois, vários dos poderes dos druidas vão passar na tradição irlandesa para os padres cristãos, começando com a figura do São Patrício. Ele vai ter existe um encantamento associado com São Patrício pelos católicos, que é muito próximo do que ele teria usado para se transformar em gamo e fugir de perseguidores. Assim como existem encantamentos de névoa, a associação de que os padres têm o poder de conjurar a névoa, da mesma forma que os druidas tinham antigamente. Entendi. Você quer acrescentar alguma coisa? Então, o que é interessante a gente falar de Manannán? Que ele vai treinar vários outros heróis depois, tá? E ele é um dos que mais aparece no ciclo dos reis, interferindo em navegações, em Rama, que são viagens via mar para o outro mundo, ou com um perfil completo de trickster, né? Ele se apresenta disfarçado, faz um acordo estranho, faz uma troca estranha com um rei e leva a família dele e desaparece para outro mundo, leva aquele rei a empreender uma jornada que só no final aquele rei descobre que quem tinha aparecido para ele era Manannán e ele revela várias sabedorias e dá vários presentes e conselhos para o rei. Então, ele vai persistir muito mais no folclore durante a Idade Média e até depois, com o próprio costume dos habitantes da Ilha de Man, aqui o símbolo da Ilha de Man, né? Um triskel formado de pernas mesmo, tá? Os habitantes da Ilha de Man pagando para ele o aluguel da ilha no solstício de verão. Para a gente encerrar, eu precisaria falar de... Bom, eu ia falar de Aina, mas tanto a Ju quanto o Darta já falaram dela, né? O fato é que ela está associada com um X específico, uma colina específica, que é Knockine. Ela não é uma fada ou rainha de todas as fadas. Acho que agora eu expliquei como se deu essa visão. Infelizmente, os dois principais mitos associados com ela são dois mitos de homens que teriam, nobres ou reis, que teriam casado com ela à força, estuprado ela mesmo, e depois ela, em ambos os casos, ela se vinga desfigurando, matando ou enlouquecendo eles. Então são mitos pesados, na verdade. Verdade. Bem pesados. Angus Og, que é o filho do Dagda,
eu comentei um pouco que ele que aconselhou Dagda da melhor porção, colocar as 3 moedas na comida. Ele rouba do Dagda depois para o Naboime. Porque ele vira, pai, me empresta o seu chi por 1 ano e 1 dia. Tá, filhão. Tá, tipo, tá, ó, a casa é sua. 1 ano e 1 dia depois, Dagda volta para pegar de volta a colina para ele. Não, mas 1 ano e 1 dia é a eternidade. Então você me deu a montanha para sempre. Ele também aparece numa história do ciclo dos Fianna, num paralelo rápido. Tristão e Isolda, que Isolda estava prometida para o tio de Tristão, né? Nos Fianna, a gente vai ter Diarmuid e Greyné. Greyné vai estar prometida para Finn McCoy, o líder dos Fianna, mas ela se apaixona por Diarmuid, segue toda aquela série de incidentes, né, possível numa história dessas, e Angus Og, que ele é associado como deus do amor, em parte por causa disso, ele vai dar proteção para os dois durante períodos da história. Assim como em outras histórias, ele sacode o manto dele entre 2 pessoas para elas esquecerem que se amavam. Ele vai ter esse tipo de associação. Com isso, só me resta falar de 2 trindades, das quais existe pouco para falar além dos nomes e o simbolismo delas. A única representação, mito que a gente tem é o seguinte: uma delas é a mãe de Bress. A gente tem 3 irmãs, 3 deusas, chamadas Ariel, Bamba e Fotla. Ariel é Eiri, a Irlanda, a deusa da Irlanda. E as irmãs dela são outros 2 nomes, às vezes usados em poesia para se referir à Irlanda. Então você tem 3 deusas irmãs, que as 3 são a personificação da Irlanda. E se fala que elas são casadas com 3 deuses: MacGraine, Macert e Macul. Graine, Grainé, Grainia significa sol. Mac, a gente sabe que significa filho. Então, MacGraine é o filho do sol. Kert é o arado. Então, ele é o filho do arado. E Ku é a avelã, a aveleira. Então, ele é o filho da aveleira. Então você tem as 3 deusas que representam a Irlanda casadas com o sol, o arado e a aveleira, colocando essas 3 coisas como símbolos altamente importantes. Se a gente parar para pensar, os 3 símbolos têm uma associação de cultivo, de plantio, né? Sem sol, colheita não cresce. A Irlanda é uma terra conhecida por ser absurdamente verde, é a Ilha Esmeralda, né? Com direito à música como 40 Shades of Green, 40 tons de verde. E é uma terra onde chove, chove, chove. Só que não basta chuva, para crescer precisa ter sol. Faz sentido eles valorizarem o sol. Arado é o que se usa para preparar a terra para o plantio. Ok. E a avelã? A avelã é símbolo da sabedoria, por causa de um outro mito que pode ficar para outra vez. E ela é a mais... No Ogan, ela é definida como a mais doce das madeiras, né? A gente não come bolota de carvalho, né? Lembra a profecia da Morrigan, árvores sem bolotas? Se refere não só à bolota de carvalho, mas também a avelã encarada como uma bolota, né? Mas então, ela é outra forma, é aquilo que você não planta diretamente, né? Você colhe da terra, né? Então,
Temos outras informações, muitas, sobre eles? Não. Então, essas 3 irmãs, casadas com esses 3 irmãos, que têm nomes altamente simbólicos, a gente sabe que uma delas é a mãe do Bran, e quando os milesianos chegam, o Amergin, que é o bardo deles, que é o poeta deles, faz o acordo com as 3 para permitir o desembarque dos milesianos na Irlanda. Então, são elas que permitem a chegada dos mortais. Assim como numa aparição muitos e muitos anos, muitos séculos depois, Lugh vai aparecer para um rei da Irlanda, um rei ainda jovem. Eu não lembro nem se ele já tinha sido alçado à posição de rei na época. Mas Lugh aparece e oferece para ele uma taça com uma cerveja vermelha. E ao lado de Lugh, você tem uma deusa, que é Éiril, que é a soberania da Irlanda. Então, ele entrega aquela cerveja vermelha para o rei, como símbolo de que ele será um dos maiores reis da Irlanda no futuro. Entendi. É genial a história. Assim, se a gente for, né, falar de cada história, a gente vai ficar aqui a nossa vida. Eu acho que a gente falou de bastante coisa nessas 3 conversas, né? Mas para quem tiver interesse e quiser saber mais, eu vou deixar link na descrição de vídeo, de livro, do seu Facebook, formas de contato com você, do seu trabalho. Podem procurar, que eu mencionei em algum vídeo anterior, acho que não foi nesse. Podem procurar a página do Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Tá? O nosso símbolo é o símbolo do meu grupo. Não vai dar para ver. Vai dar mais ou menos. Então, é uma coruja transportando uma harpa. A coruja é o animal totem do meu grupo, né? E a harpa como símbolo da tradição, como símbolo da arte, da inspiração, do conhecimento, de tudo. Vou deixar na descrição também. Tá? Então é isso, meus bruxos. Um beijo. Blessed be e tchau! Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pessoal. Tchau! Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Tchau, gente. Tchau, Stephanie. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.